Vamos lá, hoje o nosso tema é o desafio de um comando. Estou falando de oportunidades, porque eu disse aqui quando comecei a falar desse assunto, que oportunidades carregam um futuro. Elas são como uma semente, mas oportunidade também, ela se apresenta como um novo caminho, uma opção para um novo começo. Uma oportunidade, ela carrega o potencial para você viver a vida que não viveu, e até para abençoar não só a tua vida, o teu futuro, tua família, tua cidade, mas abençoar uma nação. Uma oportunidade, ela pode trazer consigo o propósito que você ainda não descobriu para a tua existência. Uma oportunidade, ela traz consigo o poder que faz você sonhar, que faz com que você crie uma expectativa, quando você consegue discernir o comando para aproveitar a oportunidade. E muitas vezes, e eu falei domingo passado, do comando para Pedro, lá no mar alto, onde as águas são fundas, e lance a rede. Ele estava cansado, ele tinha trabalhado a noite toda no dia anterior, e não tinha dormido nada, mas ele disse: porque és tu que está mandando, eu irei. E ele apanhou tanto peixe que a rede se rompia. Foi um grande desafio. Eu também falei de Isaías 54, quando Deus disse: amplie a tua tenda, estenda as tuas cortinas, alongue, estique as cordas e firme as estacas, porque você vai crescer. Então só vê oportunidade e ouve o comando quem realmente quer mudar, quem realmente quer viver uma vida diferente, quem realmente quer ser abençoado, realmente viver com propósito, viver feliz, não passar pela vida conformado, passar pela vida sem viver. Hoje nós vamos falar de um homem, Abraão, que foi desafiado a um comando que ia realmente mudar a sua vida para sempre. Está em Gênesis 12:1. Eu quero que você veja comigo. Então o Senhor disse a Abrão. Note que aqui ele é Abrão. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Interessante. Então a história de Abraão começa realmente com esse desafio, até onde nós sabemos, de um comando desafiador. Até aqui ele tinha 75 anos de idade, e a Bíblia não fala da infância de Abraão, não fala da juventude,
A Bíblia não fala do passado de Abraão em detalhes. Não fala nada. Ele vem, a Bíblia para nós, com esse comando de tomar uma decisão, de escolher ir ou ficar, de crer ou duvidar. É assim que acontece na nossa vida hoje. Deus coloca diante de nós a sua palavra, e você tem a opção de crer ou não crer, de obedecer ou desobedecer, de ir ou ficar, enfim. Abraão é desafiado, e até aquele momento estava nele aquilo que nós não sabemos, o que era o passado. Estava nele o presente, o que ele era no presente, e agora ele tem um comando para ser alguém no futuro. Até ali, ele tinha a conduta, a educação, ele tinha o caráter, e ele tinha o que ele herdou do pai na Mesopotâmia. Ele nasceu em Ur, na terra de Ur, a Bíblia fala. E ele é desafiado para uma nova e definitiva jornada, que ele nunca mais seria o mesmo. Isso é muito profundo, irmãos. Quando a Bíblia diz: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, e vá para a terra que eu te mostrarei. Era definitivo. É para nunca mais voltar à velha vida. Por quê? Porque os pais de Abraão eram pessoas idólatras, que não serviam ao Deus verdadeiro, adoravam seus ídolos. E Abraão não se dobrou à idolatria, ele não se dobrou aos deuses que eles criaram, mas ele preferiu viver mais isolado. E eu acredito que em muitos momentos ele falou com Deus, ele conversava com Deus, porque ele teve a capacidade de discernir um comando com uma promessa para algo grande. Você acha que Deus tem coisa pequena para você? Deus tem coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Jeremias 33:3. Olha o que está escrito. Deus diz: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Você acha que Deus tem só coisas pequenas, que é o teu destino? Que isso que você está passando, Deus quis assim. Não. Deus tem coisas grandes, grandiosas e insondáveis, que você ainda não conhece. Abraão, ele discerniu esse comando, esse chamado, mas ele foi tão desafiador, irmãos, porque era um futuro oculto. Deus disse para Abraão: saia que eu te mostrarei. E o caminho de Abraão no futuro estava oculto, porque ele viveu como nômade, morou em tendas. Estava oculto não só pela areia do deserto, porque na verdade não havia um caminho claro, mas ele estava oculto em Deus.
estava oculto em Deus. Porque Deus disse: eu te mostrarei, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, eu vou fazer de você um grande povo. Então saia, e eu vou te mostrar no futuro. Estava oculto em Deus. Sabe como foi revelado? À medida que Abraão foi seguindo por fé. Porque as coisas que Deus tem para você, Deus não revela tudo na hora. Deus espera uma atitude ao chamado e ao comando. Deus espera uma resposta de fé. Porque Abraão, a Bíblia diz, creu. Ele acreditou. Pela fé sendo chamado. Hebreus, capítulo 11. Se não me falha a memória, o versículo 8, uma coisa assim. A Bíblia diz que ele sendo chamado. Versículo 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Que poderoso isso, de um homem ter a sensibilidade de entender que Deus tinha um plano com ele, que Deus tinha o melhor para ele, mas que Deus o desafiou a sair da zona de conforto, a sair, deixar uma cultura, deixar um estilo de vida, para conhecer um caminho diferente, e viver um futuro grandioso, e andar com esse Deus tremendo, glorioso, real, poderoso. Não é difícil. Às vezes as pessoas querem que caia tudo na cabeça, né? Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus me abençoa. Como é que Deus vai construir algo novo em cima de um alicerce velho? Tem. Eu vejo, às vezes eu ando pelas ruas, tem uma casinha de madeira e tem uma plaquinha, vende-se. Passa os meses, a casinha de madeira já sumiu. E o que tem lá? Fundamento novo, já tem os concretos, a ferragem, já estão levantando um prédio. Mas remove o velho, coloca fundamento novo, alicerce novo, para fazer algo novo. E o comando de Deus é, para você ter as coisas grandiosas de Deus, saia do velho, abandone a velha vida, saia da zona de conforto, decida se libertar e ir por fé, crendo em Deus, e a promessa vai se cumprir, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. É interessante. Meu Deus. Deus fala de um tempo futuro. Te mostrarei. Ou seja, você ainda não sabe, você não conhece, mas eu vou te mostrar. Vai acontecer. Eu estou falando. Vai acontecer num dia que você não sabe, na hora que você não sabe, no tempo que você não sabe, mas eu estou te chamando para te abençoar, para que você viva no propósito que eu tenho para você, de uma vida feliz, de uma vida próspera, uma vida abençoada, com o coração curado, com a mente renovada,
com uma visão clara, uma cabeça boa, que nem eu falo, uma cabeça boa, porque as pessoas vivem torturadas pelos pensamentos, pelas culpas, pelos sentimentos de mágoa, de falta de perdão, raiz de amargura, e as pessoas vivem arcadas com peso muito grande. Deus está dizendo: sai da tua terra, sai da tua parentela, eu vou te mostrar algo novo, está num tempo futuro, porque eu preciso lapidar você, eu preciso trabalhar em você. Olha esse anel aqui, eu não sei se dá para dar um zoom aqui, bem pertinho, olha ali a carinha do leão, deixa eu arrumar melhor aqui, olha lá, é um leãozinho, né? Era só uma barrinha de ouro que eu tinha. E eu falei com o Senhor, e eu disse: eu quero a cara de um leão. Esse anel é exclusivo, é único. Ele disse: eu vou fazer. Ele era um artesão. E a primeira coisa que ele fez um esboço no papel da carinha do leão. Deus já tem um esboço para o teu futuro. Deus já tem um esboço. Ele está chamando você. Aí sabe o que ele fez? Ele começou a trabalhar para poder sair o anel. Ele fundiu no barro a carinha do leão. E depois ele derreteu um aço. E fez uma têmpera da parte inversa e da parte da frente. E depois, com isso, ele derreteu o ouro e fundiu a cara do leão. E o dia que ele me chamou lá, ele me explicou o processo. Ele disse: foi muitas fases, pastor, mas olha aqui, eu coloquei até os olhinhos. Ele colocou 2 pedrinhas brilhantes no olho do leãozinho. Por isso que Deus disse: eu vou te mostrar. Está no futuro, porque eu faço esboço, eu vou te lapidar. Você vai passar por fases, você vai passar por processos, mas você será uma bênção, e você terá um nome engrandecido, e você será uma grande bênção, e você será uma nação. É o comando. Isso aqui é muito vasto, é muito amplo esse assunto. Eu preciso parar aqui, mas eu vou resumir para você a ideia. Abraão cometeu erros. Ele foi para o Egito no caminho, porque ele não sabia para onde ia. E quando houve muita fome, houve provas. Meu Deus, isso aqui é muito interessante. 12:10, Gênesis 12:10. Olha o primeiro erro de Abraão. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando você obedece um comando de Deus, você vai ser provado. Pode vir prova. Não pense que é só flores, não. Não pense que é só um caminho reto, amplo. Não, tem a subida, tem os espinhos, tem o esforço, vem a prova. E Abraão vai para o Egito. E aí sabe qual o grande problema dele? Que Sara, a mulher dele, era uma mulher muito bonita, era uma mulher linda. E ele ficou com medo que os egípcios matassem ele quando descobrissem que Sara era a mulher dele. E Abraão chamou ela e disse: olha, para que eles não me matem, diga que você é minha irmã. Aí ele mentiu, ensinou ela a mentir. E o faraó, os egípcios se encantaram com a mulher hebreia, né? A mulher de Abraão. E um cara lá, o líder, o cara já estava levando a mulher de Abraão, não é? Está livre, desimpedida, vem para mim.
Só que Deus interviu. E num sonho Deus falou com o egípcio: não toque nela, porque ela é mulher do meu servo Abraão. Não toque. E Deus feriu os egípcios por isto. É muito interessante. O versículo 12, olha o que diz: quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão ela viva. Contei a história. Versículo 17, olha o que diz no versículo 17: mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Eles ficaram muito doentes. Deus feriu eles, porque eles tocaram em Sara, a mulher de Abraão. Mas sabe, por esse erro Deus não recriminou Abraão. Deus continuou cuidando dele. Porque quando Deus te chama e você comete alguns erros, porque você está andando e o caminho é obscuro, Deus não te recrimina. Deus cuida, te coloca no caminho de volta, te protege, te levanta, te fortalece, porque Ele tem uma promessa que Ele irá cumprir. Gênesis 17:1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda segundo a minha vontade e seja íntegro. Que motivação! Ande na minha presença, faça a minha vontade, seja íntegro, porque eu vou cumprir eu vou cumprir na tua vida. Você cumprirá as promessas que eu fiz. Isso vai acontecer. Não desista. Deus foi bom para com Abraão. Abraão cometeu um outro erro. Ele era quase 100 anos, não tinha filho. Como é que ele ia ser pai de uma nação se não tinha filho? Aí Sara, a mulher dele, que também estava velha, chegou e disse: olha, Deus não nos deu um filho. Eu estou velho, você está velho, não temos filho, então tenha relação com a nossa empregada, que é a nossa serva, Agar, e tenha um filho com ela. Era o plano B, mas com Deus não existe plano B. Deus só tem um plano, que é o plano A. Ele cumpre as suas promessas. Números 23:19, olha o que está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então com Deus não existe plano B. Mas Sara induziu Abraão a um erro, e Agar teve um filho com Abraão, que recebeu o nome de Ismael. E o filho cresceu, e Abraão amava Ismael, é o filho dele. Um dia Abraão disse: Deus, Ismael vai ser o meu herdeiro. Deus disse: não, o teu herdeiro vai ser das tuas entranhas, com a tua mulher, com Sara. E Deus fortaleceu eles, Isaac nasceu. Aqui vem um grande desafio, irmãos. Isso aqui é profundo. Eu gostaria que você pudesse assimilar o que eu vou falar. Chega um momento que Deus diz para Abraão: despede Ismael, despede Ismael, porque não será através dele que eu vou cumprir a promessa, é através de Isaac. Está em Gênesis capítulo 21, versículo, eu vou pegar aqui versículo
5 em diante. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: me encheu de riso, Deus me encheu de riso, e todos que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo eu lhe dei um filho na sua velhice. Essa perguntinha, quem diria, pode acontecer com você. Quem diria que no amanhã você vai estar lá em cima? Quem diria que você vai ter uma família totalmente abençoada? Quem diria que você vai prosperar no futuro? Quem diria que você deu a volta por cima, que o milagre aconteceu, que Deus te abençoou? Mas Deus cumpriu a promessa, porque você obedeceu o chamado, obedeceu o comando. Vamos aplaudir a Jesus. Segue. O menino cresceu, foi desmamado, e no dia que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livra-te daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro como meu filho. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino da escrava. Atende a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava terei um povo, pois ele é o seu descendente. E na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheio d'água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o filho, e ela se pôs no caminho e ficou vagando pelo deserto até Berseba. Para você entender isso, que é duro para a gente entender como é que pode, de Ismael, Agar, surgiu o povo árabe que nós vemos hoje. De Isaque, a nação de Israel. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Isaque e Ismael é dois caminhos. Deus nunca está dividido. Ou você precisa abandonar a velha vida, se liberte do Ismael, do plano B, e siga só o plano A, o plano de Deus, porque o plano A vai ser bênção na tua vida. Deus vai te abençoar. Deus só tinha um plano: se liberte do plano B. Tira o Ismael do teu caminho. E eu quero concluir. Isaque foi pai de Jacó. Jacó foi pai de 12 filhos. Jacó foi pai de 12 filhos. Cada filho de Jacó formou uma tribo grande, poderosa, de guerreiros. E as 12 tribos, filhos do neto de Abraão, formaram a nação de Israel. Por isso que a Bíblia fala os filhos de Israel, os descendentes, o povo de Israel, eram filhos do neto de Abraão. E aí surgiu isso que nós vemos hoje, a nação de Israel, que tem abençoado o mundo, que deu Jesus para o mundo, que deu a Bíblia para o mundo, e se cumpriu o que Deus prometeu a Abraão, por um comando. Quando eu meditei nisto, irmãos, eu que estudei a história de Israel por mais de 25 anos, todas as guerras, todos os ataques, espalhados pelo mundo, 2000 anos sem pátria,
2000 anos, desde o tempo de Jesus até o final da Segunda Guerra Mundial, o povo de Israel não tinha a terra deles para viver, estavam pelo mundo todo. Não pense que Israel é grande. Lá na nação de Israel vive 9 milhões só de judeus. 9 milhões só. É um povozinho. Só a grande São Paulo tem 22 milhões de habitantes. A nação de Israel é 9 milhões. E sabe quantos anos que ela ressurgiu? 70 anos, 75, 73 anos, como nação. Quanto tempo nós somos nação? Mais de 500 anos. Israel tem a bomba atômica, tem satélites, são o povo que cria os remédios para o mundo, são mais de 70 prêmios Nobel, os cientistas. Talvez um dos discursos mais emocionantes, e que eu tenho comigo aqui, eu quero ler, foi, eu já li aqui, no aniversário de Israel. Olha o que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, falou no discurso pelos 70 anos da criação do Estado de Israel, de volta depois de 2000 anos. Apenas algumas horas após a sua criação, ele falando: 7 países árabes declararam guerra ao nosso pequeno Estado judeu. Nós éramos apenas 650 judeus contra o resto do mundo árabe, sem nenhuma força de defesa, nenhuma força aérea poderosa, apenas pessoas corajosas. Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Egito, Líbia, Arábia Saudita, todos nos atacaram ao mesmo tempo. O país que as Nações Unidas nos deram foi 65% deserto. O país não era nada. 35 anos atrás, nós lutamos contra os 3 exércitos mais poderosos do Oriente Médio, e nós os varremos. Sim, em 7 dias, lutamos contra várias coalizões de países árabes, que tinham exércitos modernos e muitas armas soviéticas, e sempre os derrotamos. Hoje, 70 anos depois, temos um país, um exército, uma poderosa força aérea, o Estado cuja economia exporta milhões de dólares, a Intel, Microsoft, a IBM desenvolve produtos para todos, nossos médicos recebem prêmios por pesquisa médica, temos inúmeros prêmios Nobel em todas as áreas, nós fizemos o deserto florescer, vendemos laranja, vendemos flores, vendemos legumes para todos. Israel enviou seus próprios satélites para o espaço, 3 satélites ao mesmo tempo. Estamos orgulhosos de estar no mesmo nível que os Estados Unidos, que tem 320 milhões de habitantes, no mesmo nível da Rússia, que tem 250 milhões de habitantes, no mesmo nível da China, que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, no mesmo nível da Europa, da França, da Grã-Bretanha, da Alemanha, com 300 milhões de habitantes. Estes são os únicos países do mundo que enviaram objetos para o espaço. Israel agora faz parte da família de potências nucleares, com os Estados Unidos, Rússia, China, Índia, França e Grã-Bretanha. Nós nunca admitimos isso oficialmente, mas todos sabem disso. Apenas 60 anos atrás, eles nos pegaram envergonhados e desesperados para nos sacrificar. Tivemos recentemente a opressão sobre a Europa e vencemos nossas guerras aqui com menos do que nada. Nós construímos nosso pequeno império do nada,
Quem é o Hamas que quer nos assustar e nos intimidar? Eles nos fazem rir. A Páscoa é celebrada, nós vamos esquecer o que isso significa. Nós sobrevivemos ao Egito, nós sobrevivemos aos gregos, nós sobrevivemos aos romanos, nós sobrevivemos à Inquisição da Espanha e dos massacres na Rússia, nós sobrevivemos a Hitler, nós sobrevivemos aos alemães, nós sobrevivemos ao Holocausto, nós sobrevivemos aos exércitos de 7 países árabes, nós sobrevivemos a Saddam, continuaremos a sobreviver também aos inimigos de hoje. Pense em qualquer outro momento da história da humanidade. Pense nisso. Para nós, o povo judeu, a situação nunca foi melhor. Nós vamos enfrentar o mundo. Lembre-se, todas as nações ou culturas que uma vez tentaram nos destruir, hoje não existem mais. E nós ainda vivemos. Onde está o Egito? Onde estão os gregos? Alexandre da Macedônia? Onde é que estão os romanos? Alguém fala latim hoje em dia? E o terceiro Reich? E olhem para trás, a nação da Bíblia, olhem para nós, a nação da Bíblia, os escravos do Egito, os descendentes de Abraão, nós estamos aqui, e nós falamos a mesma língua, antes e agora. Os árabes ainda não sabem disso, mas aprenderão que existe um Deus. Enquanto mantivermos nossa identidade, nós seremos para sempre. Então pedimos desculpas por não nos preocuparmos, por não chorarmos, por não termos medo. As coisas aqui estão indo muito bem. Elas poderiam ser melhores. No entanto, não acreditem na mídia, porque eles não dizem que as festas ainda estão acontecendo, as pessoas estão vivendo, as pessoas estão saindo, as pessoas estão se visitando, as pessoas vão ver os amigos. Sim, nossa moral é baixa. Por quê? Só porque lamentamos nossos mortos, enquanto outros se regozijam no sangue derramado. E por isso que nós vamos vencer no final. Ele, Deus, o Deus de Abraão, nunca dorme, nunca dormirá. O guardião de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, jamais dormirá. Ele é a nossa força. Que o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, cuide e sempre cuidará de Israel, os descendentes de Abraão. Irmãos, eu vou finalizar. Quem era Abraão? Um ninguém. Quem eram os pais de Abraão? Idólatra. Mas um dia houve um comando, um desafio: sai da tua terra. O caminho está oculto, mas não tenha medo, somente creia. Não tenha medo, há um futuro que te espera. E o futuro está aqui. Israel está diante dos nossos olhos. O Deus de Abraão cumpriu o que prometeu. Hoje, nesta manhã, há um desafio e um comando para você. Se levante para viver diferente, para viver abençoado, para estar debaixo da mão desse Deus. Você poderá dizer um dia: eu posso todas as coisas, porque o Deus que eu sirvo me fortalece,